A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre um homem, chamado Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E eis que um homem de Deus veio de Judá com palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Meus amados, quem era Jeroboão? Jeroboão, ele era filho de Nebate. Jeroboão, ele reinou 22 anos em Israel. Mas Jeroboão fez uma coisa, meus irmãos, que não era para ele ter feito. Por quê? Porque o profeta Aías profetizou na vida de Jeroboão que ele seria o rei de Israel e que Deus ia prosperar o seu reinado. A Bíblia vai dizer que depois que Salomão ele morre, o reino ficou dividido, reino norte e reino sul. E Jeroboão, ele foi rei de 10 tribos. Reino norte, Israel. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o filho de Salomão, que chamava Jorão, tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão ficou com medo de o povo que estava com ele fosse até Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus, Então o que ele vai fazer? Com medo de o povo ir para Jerusalém, Jeroboão, com medo de o povo que estava com ele ir para Jerusalém e adorar lá e ficar por lá, e com medo de morrer, com medo de morrer por Jorão, o que ele vai fazer? A Bíblia fala que ele vai colocar 2 altares, vai levantar 2 altares e vai colocar um altar em Betel e o outro em Dan. E diz a Bíblia, meus irmãos, que quando ele faz isso, e o pior é que o povo estava indo sacrificar, Mas Jeroboão fez muita coisa de errado. Ele levantou sacerdote que não era para levantar, Sacerdote nós entendemos que tinha que ser da tribo de Levi. E ele levantou sacerdote, ele não era sacerdote, ele levantou sacerdote, ele fez sacrifício, Ele queimava animal, ele fez muita coisa de errado. E Deus reprovou. Porque o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que reprova. Deus tinha levantado ele para ser rei, Deus ia honrar, mas ele tinha que obedecer a palavra do Senhor. E ele não obedeceu, ele esqueceu do que o profeta Aías tinha falado para ele. O que Deus vai fazer? Aqui no capítulo 13, Deus vai levantar um homem de Deus, um profeta. E esse profeta, Deus manda esse homem de Deus ir até Betel. E quando ele chegasse em Betel, ele tinha que profanar o altar do rei. E quando ele chegou lá, ele profanou. Ele profanou o altar dizendo: assim diz o Senhor, Deus vai levantar um da casa de Davi chamado Josias. Ele vai profanar esse altar. Ele profetizou que o altar ia se quebrar, as cinzas do altar ia derramar no chão. Irmão, a profecia se cumpriu. A profecia, Deus era tão com esse homem de Deus que Jeroboão tentou botar a mão nele, meus irmãos. A mão do rei secou, porque ele era homem de Deus, foi Deus que mandou. Porque quando Deus manda, quando Deus fala, Deus garante. Então, meus irmãos, Deus reprovou Jeroboão, porque ele largou Deus e foi para a idolatria, ficou na idolatria, e Deus não aceita a idolatria, a glória é de Deus, entendeu? Assim é nós, cristãos, quando nós estamos na presença de Deus e nós estamos em cima do muro, estamos lá e cá, Deus não aceita isso, uma adoração só é para Deus, ou tu adora a Deus ou não adora, ou eu adoro ou não adoro. Então, meus irmãos, essa palavra aqui é poucas palavras, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Se inscreve lá no meu canal, tá bom? Leandro Serpa. Deus abençoe.